Bom, boa noite, né? Na nossa aula passada aí a gente viu as etapas do processo de intoxicação. Então a gente viu aí que tem 4 fases, né? 4 etapas que o agente intoxicante aí ele tem que percorrer até que ele manifeste os seus sinais e sintomas. Lembrei para vocês aí que ter contato com o agente intoxicante não implica necessariamente em intoxicação. A gente vai depender de alguns fatores e quanto mais fatores associados a gente tem, maior vai ser o risco, tá? Quanto mais fatores associados a gente tiver, maior vai ser o risco, tá? Então é importante aí que a gente leve em consideração e hoje a gente vai ver alguns princípios relacionados aí à toxicocinética. A gente viu aí na fase de exposição as características, né, que podem influenciar no processo aí de dose de entrada do agente toxicante no organismo. O que é importante a gente lembrar aí, quando a gente for classificar as intoxicações, elas podem ser agudas, aquelas que você tem um contato, né? A gente viu aí o conceito de tempo e frequência, tempo, né? É quanto você fica em contato com o agente intoxicante, e frequência é o número de vezes que você tem contato com o agente intoxicante. É importante aí lembrar, na toxicologia ocupacional, a gente vai estudar aí a presença dos agentes toxicantes que podem estar presentes, né, no ambiente de trabalho. Então, o trabalhador ele vai ter uma frequência maior, então não é esporádica, então ele pode desenvolver uma parte toxicológica, né, que a gente chama de toxicidade crônica. Então, a toxicidade crônica ela requer um tempo maior e uma frequência maior quando a gente leva em consideração aí as questões relacionadas ao processo de intoxicação, tá? Então, diversos fatores eles estão associados aí à fase de exposição. Então, a gente tem fatores relacionados à via de entrada. Quais são as vias de entrada que a gente tem do agente intoxicante aí? Quais são as 3 vias de entrada? Vamos lá para a gente revisar, que a gente viu aí na aula passada. E aí, crianças, quais são as 3 vias de entrada que a gente tem do agente intoxicante aí? Se vocês quiserem abrir o áudio para falar, vocês podem abrir, tá? Vamos lá, como é que os agentes toxicantes eles podem entrar no corpo? Bom, então os agentes toxicantes eles podem entrar no corpo por via oral, por via transdérmica, né, através da pele, mais difícil, mas pode acontecer e vai depender das características físico-químicas, e ele pode entrar pela via respiratória, ou mucosas, né, via aérea superior, ou ele pode entrar através da respiração, tá? Então, as propriedades físico-químicas, como eu falei para vocês, as características do agente toxicante, ela é o fator mais importante na fase de exposição, que é ela que vai determinar como é que esse agente toxicante ele vai ser, né, absorvido e como que ele vai atingir a corrente sanguínea. Importante a gente lembrar que existem alguns agentes toxicantes que eles causam dano no momento que ele tem contato com o corpo, tá? Então é importante a gente lembrar que a gente também pode manifestar os sinais da intoxicação, né? Eles podem ser sinais locais. Por exemplo, se vocês estiverem em contato aí com um solvente, esse solvente ele pode ser absorvido aí pelas mucosas e, consequentemente, por exemplo, causar vermelhidão dos olhos, tá? É uma forma de manifestação da intoxicação por via local, tá? Então é importante a gente levar em consideração isso. A gente vai ver hoje nos princípios de toxicocinética as questões também relacionadas à suscetibilidade individual e como é que isso pode afetar tanto a absorção quanto a distribuição, a biotransformação e a excreção dos agentes toxicantes, tá? Então, a fase de exposição é onde a gente vai ter disponibilidade química, então é onde o indivíduo vai ter contato com o agente toxicante, tá? Então, a gente viu alguns princípios que a via de introdução ela pode variar, então se a gente for calcular aí o DDT, né, a dose letal do DDT, ele precisa ter um contato de 2.500 miligramas por quilograma se for a pele, e se for por via oral, ele precisa de uma quantidade bem menor, 118 miligramas por quilograma. A absorção dele vai ser muito mais rápida por via respiratória do que por via oral, tá? Então a gente viu essas questões relacionadas. O tempo e a frequência, eles vão determinar o tipo de intoxicação. Uma intoxicação aguda, a gente tem contato dentro de um prazo de 24 horas e manifesta dentro desse prazo de 24 horas a intoxicação, tá? A crônica, a gente precisa ter contatos mais frequentes, então essa intoxicação ela vai se manifestar ao longo de dias, meses, semanas ou anos. É importante aí a gente
falar de uma intoxicação que a gente chama de intoxicação retardada, tá? Quando a gente vê a questão relacionada à distribuição, a gente vai ver aí que alguns agentes toxicantes, eles ficam presentes e eles ficam armazenados em reservatórios biológicos, e isso pode fazer com que a manifestação, você tenha contato aí com o agente toxicante, teve o contato, não manifestou no intervalo de 24 horas, então ela não vai ser uma toxicidade, né, aguda, e você vai manifestar o sinal de intoxicação em até 72 horas, de 24 a 72 horas, exatamente pela questão da distribuição. Então é importante a gente lembrar aí desses conceitos que foram falados aí na aula passada, tá? Então, quando a gente vai falar lá a questão do tempo e da frequência, falei para vocês que de acordo com a frequência, né, o dano, né, a toxicidade causada pelo agente toxicante, ela pode mudar. Falei para vocês aí que o benzeno, na exposição aguda, ele vai ser depressor do sistema nervoso central. Então, o dano dele vai ser neurotóxico. Já se você tiver uma exposição crônica, ele vai ser mielotóxico, né? Ele vai lá atingir os nossos mielócitos que estão na nossa medula e são responsáveis aí pelo processo de desenvolvimento das células sanguíneas, tá? Sílica, mesma coisa, pode ter contato imediato com intoxicação aguda e irritação das vias aéreas superiores. E se você tiver um contato mais prolongado de silicose, e o mercúrio, ele vai ser nefrotóxico, né, intoxicação aguda, e ao longo do tempo ele vai se tornar neurotóxico, tá? Então é importante aí a gente lembrar que as questões da exposição, então frequência e tempo, eles são importantes aí para a gente falar, né? Então vou falar para vocês hoje algumas propriedades que elas podem influenciar diretamente o nosso contato e a forma como esse agente toxicante ele vai entrar em nosso corpo, né? Então por isso que a questão relacionada aí às propriedades físico-químicas, elas vão ter interferência direta lá na toxicocinética, como é que ele vai ser absorvido, como é que ele vai ser distribuído, como é que ele vai ser metabolizado, tá? E ele também pode interferir no momento da toxicodinâmica, então como é que ele vai interagir e causar o dano ao órgão ou ao tecido. Então, né, solubilidade, ela é muito importante, porque a solubilidade ela pode determinar se o agente toxicante ele vai ter uma absorção mais alta ou mais baixa, dependendo da entrada, né? Então, dependendo do órgão de contato. Então, por exemplo, o chumbo, ele é um metal pesado, perigoso para a gente, porque ele acumula no organismo. Se ele tiver na forma, né, de tetretila de chumbo, ele tem uma absorção alta pela pele, exatamente porque a tetretila, né, ele já tem uma característica mais apolar, então ele consegue ultrapassar a derme, né, com mais facilidade. Agora, se ele tiver na forma de sal, que é o acetato de chumbo, a absorção dele já é pequena, já é baixa pela pele. Então percebam aí que a questão de como que o agente toxicante ele se encontra, né, se ele está numa molécula, se ele está na forma de um íon, se ele está na forma de um sal, se ele está na forma se ele está ligado a uma cadeia de carbono, tá? Isso vai influenciar a forma da toxicidade dele. No caso aí dos agentes toxicantes hidrossolúveis, eles vão ser bem mais absorvidos pelas vias aéreas superiores, né, as nossas mucosas, e se eles forem mais lipossolúveis, eles vão ter uma absorção melhor no pulmão. Lembrando aí, né, que a gente tem via aérea superior e via aérea inferior, né? A via aérea superior é nossa entrada, que é o nariz. Vou mostrar aqui para vocês, né? Então, se a gente tiver a nossa via aérea superior, a gente tem a superior e a inferior. Então, é importante, né? E que essa via aérea superior, ela vai absorver agentes toxicantes que sejam mais hidrossolúveis, né? Mais polares. Enquanto que a nossa via aérea inferior, que é o nosso pulmão, ele já vai absorver melhor aí os agentes toxicantes, tá? Mais lipossolúveis. Uma coisa que é importante, inclusive na aula que eu estava dando essa semana, uma aluna comentou, professor, mas o que acontece com aquelas pessoas que fazem depilação nasal? Né? Eles vão lá e tiram os pelos do nariz. Isso é ruim? É. Por quê? Porque o tamanho da partícula, tá? Ele também pode influenciar diretamente, tá? A forma como esse agente toxicante ele pode entrar pelas nossas vias respiratórias, tá? Então, partículas muito pequenininhas, né? Partículas aí com tamanho menor que menor que 1 micra, né? Elas podem ultrapassar com facilidade, mas partículas maiores elas podem ser retidas. Exatamente os pelos que a gente tem no nariz, eles servem aí para impedir que partículas maiores, né, atinjam as nossas mucosas e principalmente a nossa via aérea inferior, que é o nosso pulmão, tá? Fármacos que têm uma facilidade de se volatilizar, a gente tem, por exemplo, o álcool. Eu vejo muitas pessoas, né, com a questão que a gente tem hoje de passar o álcool 70, tá? Muitas pessoas elas estão com uma mania de
esfrega o álcool nas mãos, aí elas vão cheirar, né? Porque às vezes o álcool 70, na forma de gel ou na forma de líquido, ele tem um odor. Isso não é bom você ficar cheirando, exatamente por quê? Porque você vai estar inalando uma quantidade de etanol. O etanol ele é volátil, então ele se transforma facilmente em vapor na temperatura ambiente e você pode sofrer, né? Dependendo da frequência, do tempo que você tiver contato lá com aquele agente toxicante, ele pode absorver e causar processos de intoxicação, né? Confusão mental, dificuldade, perda de reflexo e as coisas que estão relacionadas aí à toxicidade do agente toxicante, tá? E as questões também, então, que variam, a gente vai ver principalmente agora na toxicocinética, a suscetibilidade individual. Falei para vocês aí que, dependendo, né, se a pessoa tem origem africana, se a pessoa tem origem asiática, se a pessoa tem origem europeia, se a pessoa é uma criança, se a pessoa é um idoso, se a pessoa é um adulto, se é homem, se é mulher, se são espécies diferentes, né? O homem, cachorro, gato, papagaio, periquito, jabuti. Então, esses fatores, eles podem determinar para a gente um maior ou um menor risco de intoxicar. Então, tudo isso a gente viu aí na aula passada, quando a gente falou da questão relacionada à fase de exposição. Como eu falei para vocês, né? A fase clínica é a fase que a gente manifesta. Então, quando você tem contato e esse agente toxicante ele segue seu caminho em quantidades suficientes para gerar o efeito, como é que a gente chama, qual é o conceito, né, da quantidade suficiente para causar o efeito tóxico? Quem sabe me responder aí? Como é que a gente chama a quantidade do agente toxicante necessário para gerar toxicidade? Quem lembra aí desse conceito que a gente viu? Hein, Ítalo? Como é que é esse conceito aí? Como é que a gente chama a quantidade suficiente aí de agente toxicante para gerar o efeito tóxico, para gerar toxicidade? Como assim, professor? Para tipo, aumentar a. Não, eu dei um conceito para vocês, eu disse assim, olha, se eu tiver uma quantidade e essa quantidade ela for o suficiente para causar toxicidade, esse conceito tem um nome. Como é que a gente chama essa quantidade necessária para causar um efeito tóxico, para causar toxicidade? Tem um nome para isso. Um nomezinho que. Hein, Wendel? Ajuda o Ítalo aí. Eu pensei que era, tipo assim, perguntar se era por grandes ou pequenas quantidades, mas tem um nomezinho, né? Tem um Específico para isso. nomezinho. Ô, família, bora me ajuda aí. É, pede ajuda Eu dos tô universitários. lembrado não, professor. Tá travando um pouco. Às vezes é a conexão, Ítalo. Por isso que eu não É, tô com a câmera. Mas aqui, por enquanto, tua voz para mim tá normal aqui, entendeu? Pode ser tua tá, conexão. né? Aham. A sua aqui às vezes fica falhando, mas tá dando para entender. Concentração e dose, Dose, né? A quantidade, dose, concentração de é dose. disponível no ambiente, né? Concentração é a quantidade do agente toxicante que está disponível no ambiente. Aí, de acordo com, né, o tempo e a frequência que você tem contato com essa concentração que está disponível, né? Você absorve e se Entendi. a quantidade absorvida causar um efeito, a gente chama essa quantidade, né, necessária para causar o efeito, a gente chama de dose, tá? Então, de Mas nesse acordo. caso, Pode professor, falar. é a mesma ação que acontece com as pessoas que trabalham em postos de combustível. Essa, essa exposição. Não, mas a pergunta, Ítalo, é a quantidade que gera um efeito, como é que a gente dá o nome dessa quantidade que gera um efeito? A gente chama de dose, né? Que nem Paulina falou Ah, aí, sim, entendi, entendi. tá? Então, Não, eu tô entendendo. lembra que você pode estar exposto a uma quantidade de agente toxicante e não Não, gerar quantidade. não gerar efeito. Isso significa que essa quantidade ela não foi suficiente. A gente chama isso de subdose, né? Então, uma quantidade. Entendi. Então, para a gente poder ter efeito, a gente precisa ter disponível aí no corpo uma quantidade para gerar esse efeito. Essa quantidade a gente chama de dose. Na próxima aula a gente vai ver a avaliação da toxicidade, a gente vai aprender algumas doses que são importantes, né? Dose letal, dose mínima tóxica, dose não tóxica, e inclusive a gente usa isso para classificar aí os agentes toxicantes, se eles são nocivos, se eles são tóxicos, se eles são, né, muito tóxicos e assim sucessivamente, tá? Então, a quantidade suficiente aí para gerar
um efeito tóxico, né, para gerar a toxicidade no organismo é a dose. Por isso que, como eu falei para vocês, nem sempre ter contato com o agente toxicante gera necessariamente para a gente a toxicidade. Vai depender da dose. Quanto maior for a dose, maior vai ser o dano causado, tá? Então, lá na fase clínica, a gente pode observar o efeito tóxico, né, que é a alteração biológica nociva. Então, a paralisia dos neurônios, a abertura de um poro matando uma célula, a alteração da replicação de DNA ou RNA, tá? Então, tudo isso a gente chama de efeito tóxico. Esse efeito tóxico, ele, como eu falei ainda há pouquinho para vocês, ele pode ser local, né? Então, tem um contato com agente toxicante pela pele, tem um contato com agente toxicante pela via aérea superior, tem um contato com agente toxicante pela via oral, ele já pode iniciar o dano ali, ele já pode fazer a alteração biológica naquele ponto. Vamos para alguns exemplos, né? Por exemplo, tem uma aranha que chama aranha marrom, né? A aranha, quando a aranha marrom faz a picada dela, a picada da aranha marrom, vou mostrar aqui para vocês, tá? Só um pouquinho. A aranha marrom, ela causa, no momento que ela te pica, ela começa a causar, o veneno dela já começa a causar necrose no local da picada, tá? Então, aranha marrom, vou mostrar aqui para vocês. É importante aí a gente ter uma... Então, a aranha marrom é esse carinha bem aqui, ó, tá? Ela é uma aranha bem pequenininha, por sorte, né, ela não é frequente para a gente aqui, ela é mais frequente ali para o sul, sudeste, tá? Então, essa aranhazinha bem pequenininha, ó, se vocês pegarem aqui, o cara tá pegando com uma pinça, ela é bem pequenininha. Só que a aranha marrom, quando ela pica, no momento que ela faz a picada dela, né, ela causa isso bem aqui, ó, ela causa necrose, tá? Então, no momento que ela te pica, o veneno dela já começa a causar necrose pra gente. Então, ela é perigosa exatamente porque o veneno dela não precisa, ele entra na corrente sanguínea com a picada, mas no momento que ela te pica, ela já causa isso aqui, ó, ela já causa a necrose da pele. Então, no momento que você recebe a picada da aranha marrom, ela já começa a causar o dano. Então, a gente diz que ela tem um dano local. Mas, além do dano local, o veneno dessa aranha, ela vai causar danos aí para os nossos, né, rins e vai causar danos para o nosso sistema nervoso central. Então, ela também tem uma ação sistêmica, tá? E essa ação sistêmica, ela precisa atingir a corrente sanguínea, tá? E no momento que ela atinge a corrente sanguínea, tá? Então ela vai lá e no momento que ela chega ao teu rim e ao momento que ela chega ao teu sistema nervoso central, ela causa o dano dela. Então a gente diz que sistemicamente, né, ela tem efeito nefrotóxico e ela também tem efeito neurotóxico, tá? Calma, Maria. Cuidado para não confundir a aranha marrom, tá, com a armadeira. A aranha armadeira é essa aqui, ó. A aranha marrom, ela não é tão comum para a gente. Eu não estou dizendo que não existe, mas ela não é uma aranha, tá, tão comum para a gente aqui. Não gosto nem de dar muita essa aula para vocês, porque eu não gosto de aranha, tá? Então, por exemplo, a aranha marrom é esse carinha aqui, tá? Essa aqui é a armadeira, tá? Então, essa aranha que ela é bem comum, né, nas casas, ó, tá vendo aqui, ó? Essa aranhazinha aqui, tá, ó. Então, geralmente é essa aranha que a gente encontra muito aqui na região norte, nordeste, tá? E uma outra aranha que é muito comum pra gente também é a tarântula, tá? Então, essa outra aranha, essa tarântula não, essa aqui é a caranguejeira, né? Só que a caranguejeira, a tarântula pra gente, ela não é uma aranha, né, que, viu que ela é bem grandona, ó, inclusive tem algumas pessoas que criam como animal de estimação. Eu nunca criaria, porque eu morro de medo desse bicho, tá? Olha o tamanho dela aqui. Só que a tarântula, né, ela não é uma aranha veneno, ela tem veneno, mas ela não é uma aranha que o veneno dela seja capaz de causar muitos danos, né? A picada da aranha caranguejeira, ela é dolorosa, mas ela não é uma picada que pra gente traga riscos, tá? Então tem outras aranhas, né? Então, por exemplo, tem a viúva negra. Cadê? Viúva negra. Tá? Uma aranha bem pequenininha, essa aqui é extremamente perigosa, né? Ela é toda preta e tem essa parte do abdômen dela vermelho, ela não é comum pra gente, tá?
mas muita gente fica com medo, mas para a gente aqui, graças a Deus, né, ela não é uma aranha, tá, endêmica, a gente não encontra ela com facilidade, até no Brasil mesmo, ela não é bem difícil da gente encontrar ela. Ela é uma aranha bem pequenininha, né? Então ela causa a picada dela, ó, ela é bem dolorosa e o veneno dela é bem intenso. Ó, essa aranha aqui todo mundo conhece, né, que é o Homem-Aranha, né? Mas ele não faz mal pra gente. Tá? Então tem vários tipos de aranha, tá? E no caso do exemplo que eu estou dando para vocês, a aranha marrom, tá? Vou mostrar aqui para vocês efeitos do veneno. É a toxicidade, exatamente, trazendo ela aqui para vocês, porque ela é uma aranha e ela causa tanto dano local, ó, então se vocês pegarem aqui, ó, a pessoa que é picada, né, por volta de 12 a 24 horas após o acidente, aparecem as primeiras alterações, então ela tem uma toxicidade aguda, né, para ser a toxicidade no intervalo de até 24 horas, a gente classifica ela como toxicidade aguda, tá? Então aparecem as primeiras alterações na área atingida pelo veneno, então no local da picada começa a surgir bolhas, inchaço, coceira, aumento da temperatura e necrose. Então a gente diz, né, que essa aranha, ela, o efeito do veneno dela, ela tem um efeito local, mas quando ela atinge os rins e atinge também o sistema nervoso central, ela causa danos, tá? Então ela pode causar lá os danos, tá, sistêmicos também. Então é só para vocês entenderem as questões relacionadas aí que um agente toxicante, ele pode ter só efeito local, por exemplo, né, um ácido, se ele cair na nossa pele, um ácido forte, ele vai causar o dano onde ele tem o contato. Então, a gente diz que o ácido tem um efeito local. Por exemplo, o ácido clorídrico, ele é mais perigoso não pelo dano local que ele causa. Tanto que se cair ácido clorídrico na mão de vocês, na pele de vocês, vocês vão ter uma leve irritação. Se ficar muito tempo, ele pode causar uma pequena queimadura. O risco do ácido clorídrico é trabalhar porque ele gera gás cloro, e o gás cloro, ele é, né, neurotóxico, tá? Ele causa ali alterações no nosso sistema nervoso central, então ele se torna perigoso para a gente de forma sistêmica. Por isso, quando a gente trabalha com ácido clorídrico, a gente tem que trabalhar com ele na capela, né? Ele causa irritação das mucosas, ele causa efeitos sobre o sistema nervoso central e ele causa efeitos sobre o sistema respiratório, tá? Então é importante a gente levar em consideração aí essas questões, que o efeito da toxicidade, ela pode ser tanto no local de contato, quanto ela pode ser também de efeito sistêmico, né? Então, para ter o efeito sistêmico, o que tem que acontecer? Ela precisa sofrer aí a absorção e distribuição para que ela possa chegar lá no seu tecido-alvo, o tecido que ela vai fazer as alterações. Eu falei para vocês em 2 aulas atrás, aquela cobra, né, a naja cuspidora, se ela cuspir o veneno e pegar na pele, não acontece nada, não tem efeito local, como acontece aí com a aranha marrom. Mas se aquele veneno pegar na mucosa, por exemplo, se ele pegar nos olhos, ele causa cegueira, então ele tem um efeito local. E ele também tem um efeito sobre o sistema nervoso central, tá? Então essa é a diferença de efeito tóxico local e efeito tóxico sistêmico. Efeito tóxico teve contato, né? Então gera a toxicidade, a alteração biológica, né? Teve efeito, para ter efeito sistêmico, precisa ser absorvido e precisa ser distribuído. Então ele precisa chegar ao seu local de ação. Até aqui, tudo bem? Até aqui, alguma dúvida? Beleza. Então, uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração, e isso vai levar em consideração o tempo de exposição, tá? A gente vai levar em consideração as características do agente toxicante, tá? Então, a gente pode dizer que o dano ele pode ser reversível ou o dano ele pode ser irreversível. Vou usar mais uma vez o exemplo da naja cuspidora. Se o veneno dela pegar nos teus olhos e ele não for lavado imediatamente, né? Quanto mais tempo você tiver de contato com aquele veneno, maior a possibilidade de você ficar cego. Uma vez que ele danificar, né, o cristalino aí, a tua retina, tem como reverter e você voltar a enxergar? Não, né? Então a gente diz que o dano causado, tá, pelo veneno da naja cuspidora nos olhos, né, como ela causa cegueira, esse dano é do tipo de dano irreversível. Agora, se você tiver contato com um ácido, né, aquele ácido
ele causa um dano na tua pele, uma queimadura, forma as bolhas, né? Inflamação. Mas depois de um tempo, o corpo ele consegue reverter aquele dano, ele consegue se recuperar. Então a gente diz que aquele efeito tóxico ele é reversível, né? Quando vocês bebem, vocês tomam lá uma cervejinha, um vinho, uma vodka, um whisky, vocês sofrem, né, a intoxicação do etanol. Vocês têm lá confusão mental, diminuição do reflexo, dificuldade em manter o equilíbrio, né, deambular, entre outros fatores relacionados. Depois que vocês param de beber e o álcool ele é eliminado do organismo, o que, que o organismo da gente faz? Ele repara o dano causado pelo álcool etílico. Então a gente recupera. Então a gente diz que o dano causado, né, pela exposição aguda do álcool etílico, ele é reversível. Mas se você fizer o uso prolongado por muito tempo, né, ao longo de meses e anos, de quantidades suficientes para causar dano hepático, e esse dano hepático ele se transformar numa cirrose hepática, aí a cirrose é um tecido de cicatrização, o fígado ele perde a sua função, né, ele vai perdendo gradativamente a sua função, então a gente diz que aquilo ali já é um dano irreversível, a mesma coisa lá das pessoas que são fumantes. Quando você fuma, né, você tem redução das hemácias, você tem dificuldade para respirar, você pode ter dor de cabeça, pode ter tontura no início. Então, quando você para de fumar, esses danos eles são revertidos. Agora, se você fumar por muito tempo, você vai comprometer, né, o funcionamento aí do nosso pulmão e causar o efizema pulmonar. Uma vez que você gera o efizema pulmonar, né, ele é um tecido também de cicatrização. Então, você perde a capacidade respiratória, ela fica limitada, ela fica reduzida. Então, a gente diz que esse é um dano irreversível, né? Pode dizer. Peraí, que a Irana fez uma. Saiu rapidinho aqui. Peraí, Irana, que eu vou olhar aqui o chat aqui, tá? Então a gente pode dizer que o organismo neutraliza as toxinas? Não, ele reverte o dano, tá, Irama? A gente não pode dizer que ele neutraliza as toxinas. Em alguns casos, para alguns agentes toxicantes, quando a gente estiver vendo aí dentro da toxicocinética a biotransformação, sim, a gente pode dizer que na biotransformação, né, quando a molécula é modificada lá no fígado, na fase 1 e fase 2, pode ser que lá a gente neutralize, né? Ele transforma aquele metabólito ativo no metabólito inativo. Aí, ok. Mas no caso aí, o que o corpo faz é recuperar o dano. Então, por exemplo, se ele perdeu uma célula, se a célula morreu, o que, que vai acontecer? Ele, né, o corpo vai lá e vai reproduzir aquela célula novamente. Então, se você sofreu lá a queimadura, você vai perder nas quantidades relacionadas à tua pele por um tempo, vai ter lá o processo inflamatório, vai ter lá a formação do edema, o calor, coisa, mas o que, que acontece? O teu corpo vai mandar lá células de defesa para combater o processo infeccioso, caso tenha alguma infecção, vai mandar células que vão gerar fatores relacionados ao processo inflamatório, mas depois ele consegue restaurar aquele tecido inflamado, tá? Então, ele, no caso aí, ele não neutraliza as toxinas, ele reverte o dano. Irama, seria mais ou menos assim. Imagina que eu tenho lá imagina que eu tenho uma parede de tijolos. Se eu fizer um buraco nessa parede de tijolos, né, foi causado dano. Vou fazer uma analogia assim. Como é que eu faço para corrigir esse buraco na parede? Eu fui lá, fiz um buraco na parede, né? Aí como é que eu faço para corrigir esse buraco na parede? Tem como eu corrigir esse buraco na parede? Quebrei lá alguns tijolos, fiz um buraco. Como é que então eu posso fazer para Tem, não tem? Então o que que a gente pode fazer? A gente vai lá e coloca novos tijolos, coloca nova massa. É isso que o corpo faz, tá? Então, quando ele reverte a intoxicação, ele volta a equilibrar o sistema nervoso central, as células elas voltam a permitir a passagem de substâncias de forma seletiva, o núcleo celular ele volta a fazer o processo de replicação de DNA e RNA como ele fazia. Então, na verdade, ele reestabelece. Por isso que eu não posso dizer que necessariamente, né, ele neutraliza a toxina. Em alguns casos, sim, pode neutralizar as toxinas, em outros não. Beleza? Vou tomar água.
Então, vamos lá, né? Então, o dano ele pode ser reversível e irreversível, né? Além da dose, tempo, frequência de exposição, dependente da capacidade de regeneração do tecido, do órgão ou do sistema afetado. Então, ele tem que ter a capacidade de reverter aquele dano que foi causado. Quando a gente fala de toxicocinética, a gente está dizendo exatamente do quê? No caminho, né, que esse agente toxicante ele vai servir, né, ele vai utilizar para poder chegar até o seu local de ação. Então a gente tem lá o agente tóxico presente no ambiente, né? Quando a gente diz ambiente, ele pode estar presente no ar, ele pode estar presente na água, mas ele também pode estar presente num alimento, ele pode estar num fármaco, tá? Ele pode estar presente num medicamento, ele pode estar presente em qualquer coisa que a gente possa ter contato, tá? Então, quando a gente tem contato com ele, o que é que ele pode sofrer? Ele vai sofrer o que a gente chama de absorção, exceto para algumas exceções, como, por exemplo, a picada de um animal peçonhento, em que ele, né, utilizando as presas, ele inocula aquele veneno, tentando atingir a nossa corrente sanguínea. Em geral, a gente, né, precisa ter a absorção do agente toxicante, né, ou através do alimento, ou através do contato de um agente que está presente no nosso ambiente de trabalho e assim sucessivamente. Ou seja, esse agente toxicante, ele precisa, né, passar pelo corpo. Então, para ele poder passar pelo corpo, né, ele vai fazer o quê? Ele vai ser absorvido. No momento que ele absorve, ele atinge a corrente sanguínea e, uma vez na corrente sanguínea, ele vai ser distribuído para todos os tecidos do corpo. Aí a gente tem tecidos que são suscetíveis, que têm receptores, ou que são suscetíveis às propriedades físico-químicas daquele agente toxicante. A gente chama de tecido-alvo, que é onde ele faz o efeito. A gente vai ter aqueles tecidos que modificam a molécula do agente toxicante, né? Exatamente tentando colocar aquele agente toxicante para que ele seja retirado do corpo, né? Que é o que chamamos de tecidos de biotransformação, preparando ele para a eliminação, que no caso da gente é o fígado. E a gente tem os tecidos de excreção, que são aqueles que vão eliminar. No caso aí, a gente pode eliminar os agentes toxicantes, né? As principais vias de eliminação é a respiratória, né? A urinária e a fecal, mas a gente também pode eliminar agente toxicante por outras vias, como pelo suor, no caso das mulheres, né? Através do leite materno e assim sucessivamente. É importante, a gente vai levar em consideração aí que a gente vai olhar alguns princípios de toxicologia forense. A gente tem alguns tecidos no corpo, como o caso lá dos anexos da pele, cabelo e unha, que eles não sofrem a influência dos agentes toxicantes, mas eles armazenam o agente toxicante. Então, ele é importante do ponto de vista forense, né, do ponto de vista aí policial, quem assiste CSI, exatamente aí por quê? Porque a gente pode descobrir, né, se uma pessoa foi envenenada, se ela teve contato com um agente toxicante, se ela teve contato com algum tipo de droga lícita ou ilícita, exatamente porque esse agente toxicante ele pode ficar armazenado lá em amostras de cabelo e unha, tá? Não são todos, mas alguns a gente consegue identificar. Por isso que, no caso desses anexos da pele, a gente diz que eles têm importância forense, tá? Exatamente porque eles podem acumular, né, armazenar esses agentes toxicantes aí. Beleza? Então, a toxicocinética, né, vai estudar o quê? O caminho que esse, né, agente toxicante ele passa, né, pelo corpo da gente. Primeiro, ele precisa sofrer o que a gente chama de absorção, né? A absorção, ela vai, como eu falei para vocês, os 3 pontos principais de absorção. Ou é a transdérmica, através da pele, ou a via respiratória, ou a via oral. Então, é através desse processo, né, desses locais é que esse agente toxicante ele vai entrar. Uma vez que ele entra no nosso organismo, né, ele vai sofrer o processo de distribuição. Lá na distribuição, ele pode, né, ser distribuído ligado a uma proteína, tá? Então, a gente chama ele de ligado à proteína plasmática, que pode servir como reservatório temporário, ou ele pode viajar livre. Inclusive, essa afinidade que ele tem aí de se ligar ou não a uma proteína plasmática, né, ele pode afetar aí o grau de toxicidade. É importante que a gente leve isso em consideração. Ele também pode estar na forma ionizada ou não ionizada, né? Então, molécula neutra, ou molécula catiônica, ou molécula aniônica, né? Na forma de íons, tá? E essas moléculas ionizadas, né? Elas podem influenciar aí, tanto a forma como ele vai se ligar ao sítio receptor, como a forma como ele vai ser metabolizado, como a forma como ele vai ser excretado, e assim sucessivamente. A gente vai olhar isso mais na frente.
Uma vez que chega nos, né, tecidos-alvo, ele pode se depositar e gerar a toxicidade, né, que é o efeito. E quanto mais dano ele causar, mais sinais e sintomas, né, o indivíduo ele vai apresentar. Então, quanto maior for a toxicidade, maior serão os sinais e sintomas e mais graves serão os sinais e sintomas. Se ele atinge os rins, né, eles vão ser eliminados. Então, é o nosso tecido de eliminação. Se ele atingir o fígado vai modificar a molécula. É muito importante que, às vezes, quando ele chega foi a pergunta que a Irama me fez ainda há pouco, às vezes ele chega no fígado e o fígado pode neutralizar aquele agente toxicante, mas o fígado também pode, né, jogar contra. Ele pode pegar aquele agente toxicante e tornar ele mais tóxico, exatamente porque o fígado ele prepara o agente toxicante da mesma forma como ele faz lá nos fármacos que a gente viu na farmacologia, ele prepara para que ele possa ser eliminado quando ele atingir lá os rins. Mas essa biotransformação pode tornar ele inativo, ou seja, ele perde o efeito, mas ela também pode tornar esse agente toxicante mais ativo, tá? Tanto que para algumas drogas de abuso, como por exemplo cocaína, como por exemplo o MDMA que está presente no êxtase, tá? A gente tem problemas aí exatamente porque a gente pode ter a formação de metabólitos que também são tóxicos. Então a gente tem que levar em consideração isso, tá? Então vamos lá. Vias de entrada, respiratória, né? É uma das mais importantes aí quando a gente está lidando com agente toxicante na forma de vapores, gases ou partículas, tá? Então, toda vez que a gente tiver um agente toxicante que tem um baixo ponto de fulgor, que eu mostrei para vocês ali como uma propriedade, ou seja, a capacidade de se transformar num vapor ou gás, a via respiratória vai ser a via mais fácil de entrada desse agente toxicante. No caso aí, né, se eu tiver agentes toxicantes na forma líquida, principalmente se eles forem solventes, ou seja, tiverem uma característica de apolaridade, eles vão ser facilmente absorvidos pela pele, né? Então eles vão ter absorção cutânea. E no caso aí, né, de partículas ou de outros agentes toxicantes, pode ser agente toxicante na forma de sólidos, aí precisam estar em partículas pequenas, pode ser agente toxicante na forma de líquido, eles podem ser absorvidos também pela via oral, pela via digestiva, tá? Então as principais vias de entrada são essas, como eu tenho falado para vocês. O que é a absorção, né? Que vocês viram lá na farmacologia. A absorção é colocar naquela substância, né? No local de contato, ela ultrapassa as membranas e atinge a corrente sanguínea. Então, isso é o que a gente chama de absorção, tá? Então, no caso dos agentes toxicantes, né, para eles poderem ter lá, principalmente o efeito sistêmico, eles precisam atingir a corrente sanguínea. Os que têm efeito local, né, onde eles têm contato, eles causam a toxicidade. Então, a gente tem que ver isso. No caso aí, em casos de exceção, alguns agentes toxicantes eles podem atingir a corrente sanguínea sem a necessidade, né, de absorção. São aqueles que são inoculados por animais que têm presas, né, no caso de cobras, aranhas, escorpiões. Eles perfuram a pele para tentar atingir a nossa corrente sanguínea, mas, por exemplo, um fármaco administrado por via oral numa dose inadequada ou sofrendo uma interação, ele também pode se tornar o agente toxicante para a gente sem necessariamente passar pelo processo de absorção. Mas, na grande maioria das vezes, os agentes toxicantes eles vão estar disponíveis no ambiente, consequentemente, eles vão precisar sofrer a absorção. Tá? Então, é importante a gente levar em consideração isso. Uma vez que eles têm contato lá com as nossas membranas, né, os agentes toxicantes, eles vão sofrer um mecanismo que vai trazer ele do meio extra para o meio intra. Né? Então, só para vocês revisarem aí, vocês viram lá na fisiologia, vocês viram lá na bioquímica, né, o que vai acontecer? Existem 5 tipos de transportes que podem acontecer e, de acordo com a característica do agente toxicante, né, ele pode entrar sem gasto de energia, que a gente chama de transporte passivo. Aí, no caso, aí a gente tem a difusão simples, né, então a maioria das substâncias lipossolúveis de pequeno tamanho, elas conseguem ultrapassar aí a membrana com facilidade, sem gasto de energia. Tá? No caso de substâncias, tá? Principalmente aí aquelas que têm o formato ou que se parecem com açúcares ou estão ligadas a açúcares, elas sofrem o que a gente chama de difusão facilitada, né? A gente vai ter uma proteína carreadora e essa molécula vai se ligar a essa proteína carreadora que vai facilitar a entrada dela através da membrana.
A gente tem o transporte ativo, né? O caso aí de moléculas maiores. Então, a membrana ela vai ter uma proteína que vai trazer aquela substância de fora para dentro. A gente pode ter a pinocitose, né? Quando a célula ela forma lá para a gente uma vesícula, e essa vesícula ela favorece o processo de entrada, e a gente tem as fissuras, né, que são os poros. Então, da mesma forma que essas substâncias, né, elas podem entrar no organismo da gente através desses transportes, os agentes toxicantes, eles também sofrem o mesmo processo de acordo com a característica que eles vão ter lá. Então, o que que vai influenciar para a gente, né, esse processo, essa entrada dos nossos agentes toxicantes? Então, o que que vai influenciar bastante? A quantidade do agente toxicante na exposição. Então, como é que a gente chama a quantidade do agente toxicante na exposição? Como é que a gente chama essa quantidade de agente toxicante disponível no ambiente? Sila, me diz aí que tu chegou há pouco, como é que a gente chama essa quantidade de agente toxicante disponível no ambiente, ao qual a gente tem contato? Tatiana, sabe me dizer o nome da quantidade de agente toxicante disponível no ambiente? Isso aí, Irama. Concentração, né? A quantidade disponível. Então, o que que vai absorver, né? O que que vai influenciar a nossa absorção? Quanto maior for a quantidade disponível no ambiente, ou seja, quanto maior for a quantidade que a gente tiver contato, maior vai ser a absorção. Lógico que a gente tem que levar em consideração a característica físico-química, a gente tem que levar em consideração o tempo que a gente vai ter contato, tá? E as características da via de absorção. Mas, né, a absorção ela vai ser influenciada aí principalmente pelo tempo de exposição e pela quantidade do agente toxicante disponível aí no ambiente, tá? Como eu falei para vocês, a gente tem três locais de entrada principal: a transdérmica, né, que é através da pele. Quem facilita, né, quem entra com facilidade, no caso aí de ação local, os ácidos e bases, ele causam dano no momento que eles têm contato. Por isso, quando a gente vai trabalhar com hidróxido de sódio, por isso, quando a gente vai trabalhar com ácido sulfúrico, por isso que a gente vai trabalhar com ácido fosfórico, e entre outros, a gente tem que ter cuidado porque eles podem causar dano na pele, tá? E no caso daquelas substâncias que são muito lipossolúveis, por exemplo, a gente tem vários solventes aí que são lipossolúveis, por exemplo, hexano, N-butanol, N-hexano, ciclohexano, éter, tá? Esses agentes toxicantes, eles já podem entrar com mais facilidade, ou seja, eles vão ultrapassar a parte dérmica até que eles atinjam, né, na nossa parte lá, né, no nosso tecido adiposo, né, na hipoderme, eles vão chegar e atingir a nossa corrente sanguínea porque a gente tem a microcirculação periférica lá. Então, dependendo da característica, eles podem causar um dano no local ou eles podem sofrer uma absorção aí pela pele. No caso aí das absorção respiratória, né, o que que facilita a entrada? Substâncias, elas podem entrar tanto na forma de sólido, quanto na forma de líquido, quanto na forma de gás, sendo que os gases, eles entram com mais facilidade, né, pela via respiratória, e no caso de substâncias sólidas, elas precisam ter um tamanho para que elas possam, né, atingir as nossas vias aéreas, principalmente a via aérea inferior. Então, esse tamanho, né, em partículas aí que forem maiores que um micra, tá, e que estiverem suspensas no ar, eles podem ser absorvidos pela nossa via aérea. Então, o que é importante aí? Quando a gente atinge o pulmão da gente faz as trocas gasosas. Então, significa aí que a gente vai ter contato com o ar e contato com o sangue. Então, os nossos alvéolos, né? Vou mostrar aqui para vocês, para lembrarem aí da fisiologia. Pulmão, alvéolos, né? Uma imagenzinha aqui. Aqui, bonitinho. Então, o que que acontece aí, né? Tá lá a nossa árvore brônquica.
Aí a gente vai ter lá os alvéolos, né? Esses alvéolos eles vão estar em contato, né, com o ar, então eles são esses bulbos aqui. Deixa eu aumentar essa imagem aqui para vocês relembrarem, tá? Então vamos lá, via aérea superior, faringe, fossas nasais, né? Via aérea inferior, aí a gente tem os brônquios, né, e a árvore brônquia, e a gente tem os alvéolos, tá? Exatamente por que a gente tem que levar em consideração, né, a chamada aí, por que a gente tem que levar em consideração a chamada partição sangue-ar, né? Exatamente porque o agente toxicante, se ele tiver essa característica de estar na forma de vapor, ou seja, disperso no ar, e ele tiver uma facilidade para ultrapassar as membranas, né? Então ele vai ultrapassar aí, quando ele chegar lá na nossa árvore brônquia, nos nossos alvéolos, ele vai conseguir ultrapassar a membrana e atingir a nossa corrente sanguínea, tá? Só que essa questão dele poder chegar lá na nossa corrente sanguínea, ele vai depender do quê? Ele vai depender da solubilidade do agente toxicante no corpo, no sangue, né? Então, essa solubilidade, ela vai. Por isso que eu falei para vocês, no caso de substâncias que são muito lipossolúveis, elas vão ultrapassar, né, elas vão ter uma absorção favorecida, exatamente porque no momento que o nosso agente toxicante ele chega lá no nosso alvéolo pulmonar, né, ele está na forma de gás, ele vai ter contato lá com a parede dos brônquios. Essa parede ela é revestida, né? Se vocês observarem aqui, deixa eu dar um zoom, ó. Ela é revestida por capilares. Esses capilares, eles exatamente fazem o quê? São eles que vão favorecer as trocas do gás, né? Dos gases que estão presentes na respiração com os gases que estão presentes no ar. É assim que a gente faz a troca normal, gás carbônico, oxigênio. Mas caso o agente toxicante ele esteja na forma de gás ou de vapor, ele consegue ultrapassar com facilidade. O que a gente leva em consideração? Alguns agentes toxicantes, eles podem estar na forma de sólido, tá? Para ele poder ultrapassar lá e atingir a nossa corrente sanguínea, eles precisam ser pequenos. Então, por isso que é importante aí, né, as questões relacionadas aí que os agentes toxicantes de grande tamanho, de grande peso molecular, eles têm mais dificuldade de ultrapassar as membranas dos capilares, exatamente porque esse tamanho impede que ele ultrapasse com facilidade, exatamente porque a gente tem os transportes, né? Então, moléculas muito grandes, elas precisariam aí sofrer um transporte ativo, elas precisariam sofrer uma pinocitose para que elas pudessem atingir a nossa corrente sanguínea através dos nossos capilares. Beleza? Beleza, crianças? Ok. Tá, então, por exemplo, no caso lá, a gente tem aí o cloroforme e o etileno, que são dois solventes, né? O cloroforme aí, ele tem uma... como o cloroforme ele tem cloro, o cloro ele aumenta e muito a lipossolubilidade das substâncias. Então, o cloroforme ele tem uma absorção maior, né, pela via respiratória, por isso que, no caso aí de uma droga de uso ilícita, chamada de loló ou lança-perfume, tá? A principal via de entrada dela é pela via respiratória, exatamente porque na composição do loló e do lança-perfume, exatamente tem o quê? Tem cloroforme e outros solventes. Tem cloroforme, tem éter de petróleo, às vezes pode ter etanol, né? E o cloroforme, ele absorve muito rápido pelo pulmão. Por isso que quem usa, né, o efeito ao inalar aí o loló ou lança-perfume, cheirou, em aproximadamente 1 a 2 segundos, você tem o efeito da droga sobre o cérebro. Ou seja, ele atinge muito rápido a nossa corrente sanguínea e é distribuído muito rápido para o cérebro, exatamente por causa da questão relacionada aí à nossa fisiologia, né? O pulmão ele vai meio que praticamente para o cérebro, por isso que o efeito de drogas utilizadas aí por via respiratória, né, elas acontecem muito rápido, tá? Então, por isso que elas são extremamente perigosas e a gente pode atingir aí uma quantidade tóxica com muita facilidade. É porque, por exemplo, né, quando a gente estiver lá na toxicologia social, eu vou explicar para vocês, o solvente ele gera um efeito muito rápido, mas ele também, né, perde o efeito muito rápido. Aí o que, que o usuário faz? Ele repete a dose, porque passou o efeito e ele quer novamente lá a recompensa gerada pelo efeito do uso da droga. Só que toda vez que ele bafora, toda vez que ele respira aquele vapor,
aquela substância vai se acumulando e aumentando a concentração até um ponto, né, que gere uma toxicidade, e essa toxicidade ela se torna perigosa. Lembra que quanto maior for a dose, maior vai ser a extensão do dano. Por isso que, no caso aí do drogas administradas, como por exemplo, maconha, a pessoa fuma, tá? Quando a pessoa fuma maconha, ela precisa ser absorvida, pela questão THC, ele vai precisar ser absorvido, ele não está na forma de gás, ele está na forma de fumaça, ele leva um tempo até ser absorvido pelo pulmão, então o efeito da maconha, ela vai aparecer depois de uns 30 a 60 minutos do uso, tá? E o efeito da maconha ela é mais prolongado, então ele fica um efeito de 2 a 3 horas. Então o usuário ele não precisa estar repetindo a administração. Então por isso que não existem casos na literatura de pessoas que morreram por overdose de maconha, até porque a quantidade que é absorvida ela é pequena, né? Quando a pessoa fuma um cigarro de maconha, a quantidade dela é absorvida exatamente porque ele tem uma dificuldade maior para ser absorvida. Agora, o número de óbitos por pessoas que fizeram uso de loló, as pessoas que fizeram uso de solvente, gás 30, gás de geladeira, né, e lança-perfume, solvente, cola de sapateiro, eles se tornam maiores exatamente porque o usuário ele faz o uso com uma quantidade, com uma frequência muito maior. Beleza? Bora lá, gente. Não dorme, não. Tá? Então, pela via respiratória, a gente leva em consideração esses pontos. Então, ó, vamos lá, né? No caso aí, que eu tenho falado para vocês, a gente está na fase da absorção, tá? Então, o que a gente tem que levar em consideração? Se a gente for, né? Se a gente tiver lá a questão do meu agente toxicante, né? Ele precisar ser absorvido pela via dérmica, então o que vai acontecer? Para ele poder ter a passagem pela epiderme, lembra aí que qual é a principal função da nossa pele? A pele ela tem como principal função o quê? Quem saberia me responder aí? A pele, ela tem principal. Qual é a principal função da pele? E aí, gente, para que serve a pele? Função, Sirlan. Isso, Tati, né? Ela serve como um órgão de proteção, ela protege a gente contra as agressões, né, do meio externo que a gente constantemente está sofrendo agressões, seja ela de forma física, seja ela de forma química, seja ela de forma biológica. Então, por ser um órgão de proteção, a pele é extremamente seletiva, ela não deixa entrar qualquer coisa, tá? Então, exatamente para uma coisa poder ser absorvida, tanto que quando a gente pensa na questão de fármacos, né, os fármacos mais difíceis de serem desenvolvidas formulações e formas farmacêuticas são os fármacos que precisam ser absorvidos pela pele. Imagina aí, né, se a gente tivesse uma facilidade de entrada de substâncias pela pele, né, a nossa via oral ela não seria uma via tão comum, porque seria muito mais fácil administrar a pele, aí, porque é um órgão de grande extensão, de poder administrar grandes volumes e assim sucessivamente. Mas como a pele, né, ela é um órgão de proteção, ela é extremamente seletiva. Então, o que a gente precisa? Para que o agente toxicante ele seja absorvido pela pele, ele precisa ter uma alta lipossolubilidade, então ele precisa ser altamente lipossolúvel, por isso que substâncias apolares, elas têm uma facilidade muito grande de entrar, né, pela absorção dérmica, pela pele. Então, essa é uma das principais características para que a gente tenha um agente toxicante. Então, por exemplo, se você tiver um agente toxicante que for muito hidrossolúvel e você tiver contato com ele pela pele, a chance de você intoxicar ela se torna muito pequena, exatamente porque os hidrossolúveis eles quase não conseguem ultrapassar as barreiras que a gente tem aí na nossa derme, na nossa epiderme, tá? Uma outra característica é o tamanho, tá, da molécula. Quanto menor for a molécula, maior a possibilidade dela ser absorvida aí por um poro nosso. Quanto menor for ela, perdão. Quanto maior for essa molécula, mais difícil, né, vai ser dela ultrapassar essas barreiras. No caso aí da permeabilidade, né, a gente tem a questão aí que a nossa pele ela tem uma vascularização. Lá no nosso tecido adiposo, ela tem a questão relacionada, né, à vascularização, ou seja, a permeabilidade é a capacidade que ela tem de se espalhar. Como a pele, né, ela é um órgão com uma grande extensão,
Se eu aumentar a permeabilidade, tá, da epiderme, eu vou favorecer a entrada de ácidos, eu posso favorecer a entrada de álcalis, de substâncias irritantes e de água. Então, isso é muito importante. Uma questão aqui que está associada é a espessura da epiderme. Então, o que, que acontece? Pessoas mais idosas, elas acabam perdendo, né, uma parte da função que a pele tem para elas. Né? As pessoas mais velhinhas, elas têm uma pele mais enrugada, elas têm uma pele mais fininha. Então, quanto mais estreita for a nossa pele, né, a nossa epiderme, quanto menor for ela for, mais fácil será de uma substância entrar pela pele. Então, muita gente aí, né, principalmente aí, não só as meninas, hoje em dia os próprios homens, eles estão com essa questão mais de cuidado com o corpo e da própria vaidade. Por exemplo, tem muita gente aí que faz muito tratamento com ácido, né, para deixar a pele mais macia, faz muito tratamento químico, faz muito tratamento físico, faz peeling e etc e tal, faz esfoliação. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Quando você faz esses tratamentos para renovar as camadas da pele, você acaba deixando a tua pele mais fina. Então, se você deixa a pele mais fina, você pode favorecer a entrada de agente toxicante. Por isso que quando você vai fazer qualquer tipo de tratamento, né, os dermatologistas, eles pedem lá para você ter um cuidado, evitar o contato com substâncias, exatamente porque, além de favorecer a chance de causar um dano maior, porque a pele está mais sensível pelo próprio tratamento, né? Pelo fato dela estar mais fina, tá? Ela pode favorecer a entrada de uma substância, tá? Quando a gente tem lá as questões relacionadas à difusão, então quando a gente tem um agente toxicante que ele entra por difusão, né, e ele atinge as camadas inferiores aí da nossa derme, nosso tecido, né, mostrar aqui para vocês aqui a divisão da pele da gente, ó. Cadê? Pele. Aqui, tá? Então, quando a gente tem aí que a gente atinge as camadas mais inferiores, né? Então, a gente tem lá a epiderme, que é a camada córnea. Então, a gente tem células queratinizadas, elas, né, são bem seletivas, elas não deixam entrar qualquer coisa. Aí a gente tem a camada basal. Aí, debaixo da camada basal, a gente tem a derme, né, que é essa parte intermediária entre a epiderme e a camada subcutânea, e mais abaixo a gente tem a camada subcutânea. Então, quando a gente tem substâncias, né, que conseguem entrar, ultrapassar a nossa pele aí através da difusão, elas vão atingir aí camadas inferiores e elas podem, né, atingir aí nosso fluxo sanguíneo, nossas capilaridades. Então, quanto mais irrigado for a região, né, maior a possibilidade, caso essa substância ela tenha entrado por difusão, maior vai ser a facilidade dessa substância entrar aí no corpo. Queria perguntar para vocês e me digam uma parte do corpo que seja extremamente vascularizada. Quem poderia me dizer aí? E uma pouco vascularizada. Quem saberia me responder? Uma parte do corpo que seja muito vascularizada e uma parte do corpo que seja pouco vascularizada. Alguém saberia me dizer? O pescoço ele é o que, Ítalo? Muito ou pouco vascularizado? Muito vascularizado, né? Inclusive, a gente tem aí cuidado para não confundir a questão da vascularização com veias ou com artérias, né? Com vasos de grande porte ou grande calibre. A gente tem no pescoço aí passando aí as carótidas, mas a gente não tem ele muito vascularizado. Você vai ter muita vascularização em regiões que têm músculos muito grandes, tá? Então você vai ter uma alta área de vascularização. Então, isso, a coxa, né? Ela tem uma área de vascularização maior, né? Se a gente levar em consideração aí com o nosso antebraço, tá? Mas principalmente nas regiões onde a gente tem aí pele mais fina, por exemplo, né? A pálpebra dos olhos, ela tem uma relativa vascularização próximo do nariz, regiões que tem grande parte de células córneas, né, a camada córnea, como o caso aí dos nossos lábios, né, o lado dos nossos cotovelos, tá? Então eles têm uma camada mais espessa, então eles têm uma vascularização menor, tá? Então essas questões, quando o agente toxicante ele ultrapassa aí os órgãos, a camada superior da pele e atinge as camadas inferiores, né, o fluxo sanguíneo, então quanto maior for o fluxo sanguíneo, por isso que tecidos inflamados, eles têm uma possibilidade maior
de ter a entrada de agente toxicante, exatamente porque os tecidos inflamados, né, eles estão na fase lá do processo inflamatório, e o processo inflamatório ele aumenta a vascularização do local, e isso pode favorecer a entrada do agente toxicante. E, além disso, né, o agente toxicante ele pode interagir com outros componentes da pele, né? Então, ele pode interagir com glândulas, né? A gente tem... Quais são os dois tipos de glândulas que nós temos? Quem poderia me dizer aí? Só para a gente relembrar aí da fisiologia. Vamos lá, criança? Quais são os dois tipos de glândulas que nós temos? Hein, Vera? Diz aí. Pele, tá, Ítalo? Pele. Nós temos dois tipos de glândulas. Anexos da pele. Vamos lá. E aí, gente, ajuda o Ítalo aí. E aí, Tati, quais são os dois tipos de glândulas que nós temos? Glândulas sebáceas, exatamente, Hilda. E qual é o outro tipo de glândula que nós temos também? Quando a gente está com calor, elas ficam muito ativas para poder fazer a regulação térmica da gente. Sudoríparas, isso, exatamente, né? Então, o agente toxicante, ele inclusive pode interagir. Inclusive, eu falei para vocês, né, que pelos e unhas, eles são anexos da pele e eles podem, né, mas do ponto de vista forense, né, é o único interesse desses anexos aí do ponto de vista toxicológico, é o ponto de vista forense, beleza? No caso aí dos agentes toxicantes que vão sofrer absorção por via respiratória, como eu falei para vocês, eles precisam aí estar na forma de gases ou vapores, ou eles precisam ser partículas muito pequenas. Então, o que a gente depende para que esse agente toxicante ele possa, né, entrar pela via respiratória, né? Então, como eu falei para vocês, a gente tem lá na via respiratória as fossas nasais. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês, tá? Então, a gente tem as fossas nasais, a gente tem aí a faringe e a traqueia, a laringe, né? A faringe, ela é a parte do nosso trato gastrointestinal, então cavidade bucal, faringe, e a laringe é a conexão que a gente tem das fossas nasais com o nosso pulmão, então é o canal de comunicação com as nossas fossas nasais, por isso que a gente tem a epiglote, né? Que é aquele músculozinho que faz exatamente que evita que o alimento venha lá da cavidade bucal, né? Ele precisa ir para a faringe, ele entra pela laringe. Por isso que quando a gente se engasga, é porque a gente disse que o alimento foi pelo caminho errado, tá? E exatamente ele atinge lá o pulmão, né? Então, através da árvore brônquica, tá? Para poder atingir. Então, para que isso aconteça, a gente, né? O agente toxicante, ele precisa ter algumas características. Então, se for pela via aérea superior, ele precisa apresentar uma boa hidrossolubilidade, exatamente porque as nossas mucosas, né, elas são muito ricas em água. Então, se ele for muito hidrossolúvel, eles vão ser bem absorvidos aí pelas nossas vias aéreas superiores. Um grau de difusibilidade, ou seja, capacidade de se espalhar com facilidade, e o coeficiente de partição. Tendo que o coeficiente de partição, né, que é aquele coisinha que a gente aprendeu lá na química farmacêutica, né, ele precisa ser entre o sangue e o ar, e ele precisa ser entre o tecido e o sangue, exatamente porque a gente vai encontrar, né, essas camadas, esses reservatórios aí nas nossas vias aéreas inferiores e superiores, tá? Então a gente tem que levar em consideração aí o caso dos agentes toxicantes que vão ser absorvidos por via aérea, eles precisam ter essas características. Então, para a gente ter uma noção, né? Então, no caso aí, se o agente toxicante ele precisar atingir os alvéolos, né, para que ele possa ser absorvido, primeiro, eles têm que ter um tamanho pequeno. Pessoal, o que é um tamanho pequeno? Menor do que 1 micrômetro, tá? Então, é uma coisa bem pequenininho, para vocês terem noção. 1 micrômetro, ele é isso aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Micrômetro. Então, ele é esse bem aqui, ó. Tá? Ele é isso aqui, ó.
para vocês. Um micrômetro, ele é isso aqui, ó. Se eu pegar 1 metro, tá? E dividir ele por 1 milhão, é o que é equivalente aí pra gente de 1 micrômetro, né? Definido como 1 milionésimo de metro. Então é um negócio assim, ó. Ele é 0,000000501. Então, ele é o equivalente a isso. Então, ele é uma coisinha bem pequenininha. Então, por exemplo, né, o que tem tamanho menor que 1 micrômetro? Alguns vírus, tá? Bactérias, elas podem variar. Tem bactérias que são maiores, né? Então, mais difíceis de ultrapassarem. Mas, por exemplo, vapores, eles podem entrar e pós. Por isso que eu falei para vocês lá, pessoas que trabalham em locais que têm, né, muita produção de pó, tá? Exatamente o que é o pó. Ele é uma partícula, né, com um tamanho menor do que 0,2 micra. Então, ele é uma coisinha bem menor do que 1 micrômetro. Por isso que pessoas que trabalham em local que tem muita geração de pó, né, principalmente aí pessoas que trabalham na construção civil ou pessoas que trabalham em indústrias de transformação lá, com amianto, com sílica, até mesmo nós farmacêuticos, né, quando a gente vai trabalhar lá na manipulação, a gente vai trabalhar com alguns recipientes que eles estão na forma de pó. Por isso que a gente precisa trabalhar com exaustor ligado. Exatamente porque quando a gente manipula aquele pó que a gente vai utilizar lá na fabricação dos medicamentos, ele vai ficar suspenso no ar. Como ele é muito leve, né, então ele vai ficar em suspensão com o ar, ele pode atingir as nossas vias aéreas inferiores, pode chegar lá nos nossos alvéolos e sofrer fagocitose. Então, eles podem entrar com muita facilidade. No caso, se a gente tiver partículas entre 2 a 5 micra, né, aí eles já vão ter uma melhor absorção lá na faringe e na região tácaro-bronquial, tá? E se eles tiverem lá um tamanho maior que 5 micra, aí ele vai ser absorvido melhor, né, ele vai atingir melhor a região nasofaríngea. Então, para vocês, né? Ué, cadê? Aqui. Tá? Então, vamos lá. A gente fazer a correlação. Aumentar aqui. Vamos lá. Tamanhos maiores que 5 micra, onde é que eles, né, vão atingir? Fossas nasais até o início da nossa traqueia. Se eles tiverem um tamanho de 2 a 5 micra, né, eles vão atingir a nossa, né, laringe. E se eles tiverem um tamanho menor que 1 micra, eles vão atingir, né, a nossa região pulmonar, tá? Então, por isso que é importante, por isso que eu falei para vocês, bastante cuidado aí quem tem essa questão que faz depilação nasal, que tira todos os pelos do nariz, você pode estar favorecendo a entrada de uma partícula maior, e essa partícula maior, né, ela pode atingir aí regiões mais baixas do trato respiratório e, consequentemente, serem absorvidas. Então, a gente deixa os pelinhos do nariz, apara os pelinhos que são maiores, tá? Mas não tira eles completamente, porque eles servem como uma barreira física para partículas maiores. Se você tira ele, você faz com que essas partículas maiores possam, né, atingir regiões mais baixas do trato, do nosso trato respiratório. Tá? Distribuição, a gente vai parar hoje por aqui. Tá? Então, a gente vai ficar com esses pontos aí até a parte de absorção. E na próxima aula a gente fala de distribuição e biotransformação. Beleza? Vamos lá, vou fazer chamada, se manifestem aí, tá? Toxicologia. Vou parar a apresentação, isso aqui não precisa ficar no vídeo de vocês.